cessar a obra redentora quando ele deixa o trono de Deus, onde está sentado agora, porque a verdade é que esse não é seu trono. A Bíblia diz, ao que vencer, darei que se assente comigo em meu trono, assim como eu tenho vencido e me assentado no trono de meu Pai. Então o Cordeiro sai, Jesus traz o trono do Pai e vai sentar no trono dele, no futuro. Esse não é seu trono, mas pertence ao Espírito, Deus, Pai, Deus. Não pertence a Cristo, o Cordeiro. Ele é o Deus encarnado, o qual é o mesmo Deus, porém feito carne. Então é o mesmo Deus. O que está no trono é apenas o ofício, né? É o que o Bruno fala aqui, né? Sai do trono do Pai e vai para o trono dele, né? A pessoa usa isso aqui para dizer que tem duas pessoas na divindade, né? Um pega o livro na destra de Deus. Então as pessoas olham isso e vê duas pessoas. A pessoa não consegue focalizar o binóculo, a palavra, da maneira como o Mombrana ensina. Não tem, porque as pessoas querem entender, as pessoas não conseguem crer no que o Mombrana ensina. Porque não crê, né? Não, na verdade é isso, não crê no que o Mombrana ensinou. Porque o Mombrana está falando aqui que é a mesma pessoa. Como que nós vamos duvidar disso? Esse não é o seu trono, mas pertence ao Espírito, Deus. Não pertence a Cristo, o Cordeiro. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus encarnado, né? Ele é o Deus encarnado, o qual é o mesmo Deus, porém feito carne. Então, é o mesmo Deus. Só que o Cordeiro, Jesus, o Filho, é Deus feito carne, né? Quando Deus se transformou, mudou a sua forma e se manifestou como Filho. Então ali é Jesus, o Cordeiro, né? O Filho. É o mesmo Deus, porém, em carne, né? Num corpo. Mas as pessoas não conseguem entender essas coisas. É como está aqui em As Eras da Igreja, capítulo 10, a revelação de Jesus Cristo. No capítulo 10, no final da página 10. Agora, há uma porção da Escritura muito apreciada, que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É igual esses grupos da dualidade, né? Eles têm muitas passagens apreciadas, que eles gostam muito, né? Eles gostam muito. Igual aquele que fala que Deus abandonou Jesus lá no Getsêmani, porque Deus não podia morrer, então Deus abandonou Jesus. Eles não entendem que ali é apenas Deus em morfe, né? Deus mudando a sua forma. É Deus atuando como se estivesse numa peça. É isso que o Mombrana ensina. Se estivesse numa peça atuando. Não é que Deus estava mentindo, não é que Deus estava... Não, mas era uma mudança de forma. Foi Deus morrendo ali na cruz do Calvário. Só que não na forma de Deus, na forma de Filho. Estaremos lendo isso aqui para vocês verem que não existe duas pessoas. O Pai e o Filho, nós temos um vídeo com esse nome. O Pai e o Filho não são duas pessoas. O Pai e o Filho são a mesma pessoa, uma só pessoa. É o mesmo Deus, uma só pessoa. O Filho, a Bíblia fala bem claro. Um Filho se nos deu, o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade. O Filho adorado, Filho Deus. Eles falam que o Filho não é, Jesus não é divino, que o Filho não é Deus. Mas a Bíblia fala, Hebreus 1 fala, que todos os anjos o adorem, né? Deus falando, o Pai falando. Eu coloco no mundo esse unigênito, primogênito, que todos os anjos dos céus o adorem, mostrando que o Filho é Deus. Se o Filho não for Deus, o próprio Deus, então seria um outro Deus. Mas aí quebraria o primeiro mandamento. Não terei outro Deus diante de mim. Então mostra apenas um Deus na Escritura Sagrada. O Filho é Deus também. Mas não é um outro Deus. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor que se fez carne. Se fez filho, de uma outra forma, num outro atributo, né? Então é uma pessoa, um Deus, em três manifestações distintas.
Por isso que o Mombrana fala, não podemos falar o Filho Eterno. Não, Jesus não é o Filho Eterno, ele é o Deus Eterno. Porque como filho, ele teve começo ali em Belém. Né? Em Belém, ali na manjedoura, que nasceu ali. Como filho, ele teve começo. Teve fim, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, mostrando que ele é o Deus Eterno. Jesus é o Deus Eterno, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ele é as três manifestações de uma única pessoa. Olha aqui a escritura que esse povo usa para dizer que Deus é mais do que uma pessoa. Agora há uma porção da escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, do 6 ao 8, que é quando o Cordeiro pega o livro da destra de Deus. Eles gostam desse versículo, né, pensando que pode provar que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, esses versículos, se isolados, pareceriam provar o ponto de vista deles. Note, eu disse esses versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse 4, 2 ao 3 e 9, do 9 ao 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. No versículo 3 diz, não os, que estava assentado, era na aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos, que estava sentado. No versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos, que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam, digno é, Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1,3. Jesus é Criador, que é Deus, Espírito, Jeová do Velho Testamento, Gênesis 1:1. É o mesmo Deus. No princípio criou Elohim, criou Deus os céus e a terra. O mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. A mesma pessoa o tempo todo. As pessoas não conseguem captar isso, captar que aquele Jesus ali era o próprio Jeová, o próprio Deus. Né? Foi isso que a mensagem veio nos trazer. Que o Jesus do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Não a outra pessoa distinta dele. Jamais. Isso é heresia, irmãos. Deixa essa coisa de lado. Porque isto é pura e simplesmente teologia, né? Feita pelo homem. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12, 2. Quando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. Como que João olhou e viu um só? Um só. Porque é uma pessoa só, irmãos. O Espírito em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profeta, por meio do qual vem a palavra,
diz que ele está sentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele viu somente um sobre o trono, e não foi antes de Apocalipse 5, 6 a 8, que vem depois de Apocalipse 4, 2 ao 3, na sequência de tempo que vemos o Cordeiro tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse 4, 2 ao 3 e 9 ao 10. O que é isto? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, retornou ao seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1,18. Agora era tempo de Deus, Messias, voltar e reclamar sua noiva. Então, se apresentar, fazer-se conhecido a Israel desse modo vemos Deus novamente avançando para assumir um relacionamento físico com o homem, como filho de Deus, de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores, e noivo da noiva gentia. Não é dois deuses, mas simplesmente um Deus manifestando seus poderosos ofícios, trinos e títulos. Né? Então, um só Deus. Mas as pessoas não conseguem entender quando a Bíblia fala à destra de Deus. Jesus subiu e está à destra de Deus. Imagina duas pessoas ali, né? Como se Deus estivesse de pé ali e Jesus, uma outra pessoa do lado dele. Eles não entendem que é ofício, não é pessoas, é o mesmo Deus, um só Deus. Só que no ofício ali de sacerdote. As pessoas não conseguem entender isso. Uma branca explica isso para nós na mensagem Hebreus capítulo 1, onde ele fala: o fim do mundo, eles perecerão, o mundo perecerá, mas e todas as coisas do mundo perecerão. Eles as levantaria como uma vestimenta, elas seriam velhas e iriam embora. Porém tu permaneces para sempre. Tu és meu filho, neste dia te gerei, e nunca perecerás. Assentado à destra da majestade. O que significa destra? Não que Deus tem uma mão direita e que alguém está assentado nela. Não é que alguém está do lado de Deus, uma pessoa ali do lado de Deus. É o ofício, irmão. É o ofício de Deus. Atributos de Deus. Não que Deus tenha uma mão direita e que alguém está assentado nela. Destra significa o poder e a autoridade. O poder e a autoridade. Teve autoridade de tudo no céu e na terra. E todos os céus e terra foram feitos por ele. Todos os céus e terras foram feitos por ele. Então é uma só pessoa, um só Deus. O Pai e o Filho é uma só pessoa. Não existe duas pessoas. Igual esse povo da dualidade quer ensinar. Não, tem dois, é Deus. O Pai falando com o Filho, o Pai falando com o Filho. Né? O irmão Brana falou, teve uma irmã que chegou no irmão Brana e falou: irmão Brana, eles eram dois, mas igual o marido e mulher eram dois. Uma irmã falou para essa irmã assim: você está olhando para mim? Está vendo a minha esposa? A irmã falou: não estou vendo a sua esposa. Não sei quem é ela. Nunca vi ela, não estou vendo ela. Uma irmã falou: está vendo? Então eu com a minha esposa somos uma unidade diferente. Agora Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Como se quer ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Porque Jesus era o próprio Deus, feito carne na terra, a mesma pessoa. Como está escrito em... Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. No parágrafo 212 dessa mensagem. 212. Não te estribes no teu próprio entendimento. Eu não vejo como Deus e Cristo poderiam ser a mesma pessoa. Mas eles são. A Escritura diz. Bem, você não pode explicar isso, mas eles são. Meu Pai está em mim. Não sou eu quem faz as obras, é o meu Pai em mim. Se eu não faço suas obras, então aquilo mostra que eu não sou dele. Mas se eu faço as suas obras, então ele mesmo testifica que sou dele. Eu não vejo como Deus e Cristo poderiam ser a mesma pessoa, mas eles são a mesma pessoa. Ah, não são a mesma pessoa, mas são. O irmão Brana fala
que são a mesma pessoa. Então Deus criou Deus. Jesus criou Ele próprio, então. Jesus criou Ele próprio. O Mombrana fala, Jesus não é como meu dedo. Jesus não é como meu dedo. Ele é uma em pessoa. Uma pessoa só. Ou seja, ele tem ofícios. Né? Ele atua como pai no ano passado, como filho depois aqui na terra, e hoje como Espírito Santo. Né? Não é que Jesus criou, né? mas então Jesus criou Jesus. O Mombrana nos explica isso aqui, e não sabeis, no parágrafo 97. Deus, observe aqui, somente espere. Eu creio que li isto há poucos momentos atrás. Ouçam isto. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é o Criador. E como foi Ele criado? Como que Jesus é o princípio da criação de Deus? Ele já existia lá? Claro que não, irmãos. Não como uma pessoa lá, uma outra pessoa lá. Existia sim, mas como Deus. Mas aqui está falando o princípio da criação de Deus. Se a pessoa lê assim, né, ela vai achar que tem duas pessoas. Que Deus criou um outro lá, um filho dele lá. Mas isso aí não é bíblico. O Mombrana fala que seria injusto Deus enviar uma outra pessoa para morrer por nós, morrer pela raça humana. Ele deu uma lei, quem pecasse morreria, e agora ele envia uma outra pessoa, um anjo, um filho, uma coisa, para morrer por nós. Isso aí não seria justo de Deus. A única forma justa era ele mesmo descer e morrer. E foi isso que ele fez, se tornou filho e morreu por nós. Deus é o Criador. E como foi ele criado? Mas esse é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem. Aquilo era Deus sendo criado. Deus foi criado, irmão. Ele criou Ele mesmo. A pessoa não entende isso, a pessoa não consegue crer nisso. Entender, não, eu também não entendo, mas eu creio no que o Mombrana falou. O Mombrana sempre fala isso. Não precisa crer, entender, você tem que crer. Não é entender, é crer no que o Mombrana ensinou. É crer, mas esse povo, as pessoas não conseguem captar, não conseguem digerir as coisas pela fé. Eles precisam entender, né? Precisam entender intelectualmente, o intelecto deles. Mas o Mombrana fala que não, é pela fé, né? É crer, não é entender. Deus é o Criador. E como foi Ele criado? Mas esse é o princípio da criação de Deus. Quando Deus, o Espírito, foi criado em forma de homem, aquilo era Deus sendo criado. Deus é o Criador, Ele mesmo se tornando uma criação. Deus quem fez o barro, fez o cálcio, fez o potássio, a luz cósmica, o petróleo, juntou tudo e criou a si mesmo. Deus criou a si mesmo. No princípio da criação de Deus. O amém, o amém final, amém significa assim seja. O final de Deus, quando Deus completou sua criação. Então o Mombrana está falando aqui que Deus criou a si mesmo. Né? Criou na forma de homem, é lógico, é claro. Né? Deus criou a Ele mesmo. Então Jesus Cristo não é um Salvador, um outro Salvador. Ah, Jesus é Salvador. Mas que Salvador que ele é? Nós temos dois Salvadores então? Dois Salvadores? Não. Jesus é o único Salvador, o único Deus. Né? As pessoas não conseguem entender isso. Não, ele é Deus, mas né, igual os trinitarianos pensam. Jesus é Salvador. Ele é Deus, mas ele é um outro. Ele não consegue captar isso. Pensa que é um outro, uma outra pessoa. Mas Jesus falou, se você não crê que eu sou Ele, vocês morrerão em vossos pecados. Isso é a mesma coisa hoje, irmão. Se vocês não crê que Jesus é Deus, é o próprio Deus, vocês morrerão em vossos pecados. O Mombrana ensina isso. Né? Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, ele fala isso. Se você não crê, Jesus falou para ele, se vocês não crê que eu sou Ele, que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Isso é a mesma coisa. Se você não crê que Jesus é o próprio Deus, não o outro, mas o próprio Deus, um Deus só, Ele é esse Deus, Deus exclusivo, né? Se você não crê nisso, morrereis em vossos pecados, porque pecado é não crer. Pecado é incredulidade. Isso que é pecado. Pecado é não crer. Vamos ler aqui na mensagem, as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, 275. A 7 eras na era de Filadélfia.
Pois bem, podemos ver que Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas. E observe que agora fala do abrir da porta. O que é isso senão uma revelação dele próprio? E essa revelação está se abrindo para nos trazer força. Essa é a força da igreja, essa revelação, né, de quem é Jesus. Quem diz ser o Filho do Homem? Essa revelação de quem que é o Filho do Homem. E essa revelação está se abrindo para nos trazer força. Força, iluminar a palavra e glorificar seu nome. Foi entre as duas últimas eras que a revelação da deidade de Jesus Cristo floresceu diante de nós. Sim, nós sabíamos que Ele era Deus, que Jesus era Deus. De que outra forma poderia ser o nosso Salvador? Como que o Filho iria nos salvar se não fosse Deus, irmãos? Como que o Filho poderia nos salvar se não fosse Deus? Ele tinha que ser, para nos salvar, tem que ser Deus. Então o Filho era o próprio Deus feito carne. De que outra forma ele poderia ser o nosso Salvador? Mas saber que ele era o único, ele era o único. O Filho é o único Deus. Mas saber que ele era o único Deus, foi isso que a coluna de nuvem que veio ao irmão Branham ali no dia 28 de fevereiro de 1963, veio para confirmar que Jesus era o próprio Deus, era o juiz de toda a terra, não há outro acima dele, maior que ele. Jesus, o Filho, é o único Deus que existe. Ele não tem que falar e esperar a ordem de alguém maior do que ele. Isso está na era de Éfeso, o Mobrano falando isso, né? Ele não tem que falar e esperar que alguém, né, pedir ordem para alguém. Ele é o próprio Deus, o próprio Criador. Aqui está falando que ele é o Deus exclusivo. O Deus exclusivo, que ele era o Alfa e o Ômega, que esse Jesus era Senhor e Cristo, fazendo o Senhor Jesus Cristo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos uma pessoa só. O Pai e o Filho é uma pessoa. Não é duas pessoas que nem os dualistas pensam, né? Ou creem, dizendo que o Mombrano ensina tal tolice. Mentira, isso aí é uma heresia, que contradiz a mensagem. Aqui está, ó. Jesus Cristo, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma pessoa. Agora, o que é que esses dualistas vão fazer com essas mensagens? Vão torcer, né? Vão torcer. Sempre eles fazem isso. Torce a palavra, tira do lugar que o Mombrana colocou, tiram, né? Isso, né? Igual aquele parágrafo que o Mombrana fala que não é unicista, né? Eles dizem que o Mombrana está dizendo ali que ele não cria, né? Que o Pai e o Filho eram uma pessoa só. Eles dizem isso. Mas o Mombrana fala numa mensagem: eu sou unicista. Eu não sou da organização unicista. Né? Ele fala que é o verdadeiro católico também, não da organização católica. Por quê? Porque a Bíblia fala de uma só pessoa na divindade, um só Deus que se fez carne e morreu na cruz por nós. Que é o Senhor Jesus Cristo, a única pessoa que há. Não existe duas pessoas. Não existe duas pessoas. O Pai e o Filho são apenas uma pessoa. É o que está aqui. Jesus era Senhor e Cristo, fazendo o Senhor Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos uma pessoa. Ouviu? Uma pessoa. Isso fora perdido desde a primeira era da igreja. Mas agora o estamos vendo novamente. A revelação de quem ele era tinha voltado. Na verdade, a divindade não é um Deus constituído de três pessoas, com uma só personalidade. Porque é preciso uma personalidade para constituir uma pessoa. Se há uma só personalidade, há apenas uma só pessoa. Então, se tem duas pessoas,
Existem duas personalidades, dois personagens, ou melhor, duas pessoas. Mas não existe duas pessoas. Por isso que não há duas personalidades, tem uma só personalidade, que é Deus, que é Jesus Cristo, né? O Filho, o Pai, a mesma pessoa. A mesma pessoa, somente em ofícios diferentes, em manifestações diferentes. Apenas uma só pessoa. Está vendo aqui? Apenas uma só pessoa. Porém, os que creem em três pessoas têm uma divindade constituída de três deuses e são culpados de quebrar o primeiro mandamento. São culpados de quebrar o primeiro mandamento. Então, essas pessoas dualistas, tem dois tipos deles. Um diz que adora o Filho também. Estão quebrando o primeiro mandamento. Porque o mandamento é adorará somente o Senhor, um Deus somente. Vocês adoram o Pai e o Filho e creem que são duas pessoas distintas, estão quebrando o primeiro mandamento. Não terei outro Deus diante de mim. E tem umas outras pessoas que falam que não adoram o Filho, porque o Filho não é Deus. Sendo que a Bíblia fala, adorai o Filho, o próprio anjos, Deus fala para os anjos ali em Hebreus 1, adorai o primogênito. E tem um grupo deles que fala que não adora o Filho. Só adora Deus, o Pai. O povo está tão cego, com a mensagem na mão, né? Mas não consegue ter a revelação e crer nisso que está escrito, que nós lemos aqui agora, né? Que são uma pessoa só. Uma pessoa só. É apenas mudança de forma, né? Mudança de forma. Como está aqui na mensagem, o desvelar de Deus, 92, 50 ao 53, né? 50 ao 53. Então, irmãos, não foi o anjo forte que desceu ali em 28 de fevereiro de 1963. Não foi o anjo forte ali. Esse grupo diz que ali não foi o Filho descendo, foi o Pai descendo. Só que nós já lemos na mensagem o intervalo, o Mombrana falando que a mesma pessoa que atuava como cordeiro se converteu em juiz. Né? Em juiz. E ali, em leão. Ou seja, a mesma pessoa que ministrava como cordeiro, ela não se converteu ainda, lógico. Ela vai se converter em leão. E o Mombrana diz que a descida do anjo forte é o leão, já vem como leão. Ou seja, a segunda vinda, a mesma pessoa. Então, esse grupo aí, os dualistas, falam que quem desceu não foi o Filho, foi o Pai. Porque eles creem que há duas pessoas. Eles creem que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. E aqui nós estamos mostrando que não. O Pai e o Filho não são duas pessoas distintas. E nós temos aí o texto explicando melhor isso aqui. Temos também vídeos explicando esse assunto melhor. Aqui estamos somente dando uma palavra rápida sobre esse assunto, né? Como está aqui o Desvelar de Deus, parágrafo 50. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como o Senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? É esse dualista aí que diz a mensagem. Como você pode dizer, irmão, que o Pai e o Filho são a mesma pessoa? Não dá vendo eles conversando? Não, irmão, você é surdo, você não consegue entender. Não é questão de entender, irmão, é questão de crer que o Mombrana ensina. O Mombrana sempre creu que o Pai e o Filho eram a mesma pessoa, uma só pessoa. Alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como o Senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Né? Criticando o Mombrana, quer corrigir o Mombrana. E esse grupo faz a mesma coisa, o mesmo espírito, irmão. O mesmo espírito incrédulo está nesses grupos que negam o que o Mombrana ensinou. O mesmo espírito incrédulo não muda nada. Não muda nada, é o mesmo grupo incrédulo. Mesma espírito, mesma incredulidade, mesma coisa. Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar a sua própria opinião ir embora, irmão. Se você deixar a sua opinião embora, é fácil você saber que o Pai e o Filho é a mesma pessoa, uma pessoa só. É fácil. Se você deixar suas opiniões, sua própria opinião ir embora e considerar os termos bíblicos disso. Eles são o mesmo ser.
Deus é Espírito, Jesus é o corpo em que ele estava velado, está vendo? Eu disse, como em minha casa, para minha esposa, sou seu marido, e eu tenho uma filha jovem, Rebeca, sou seu pai, e eu tenho um neto, e seu nome é Paul, sou seu avô, sou marido, pai e avô, e minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô, ela tem direito sobre mim apenas como marido, e minha filha não tem direito sobre mim como marido ou avô, ela é minha esposa, vê? Contudo, todas essas três pessoas são a mesma